Vida Longa ao Marinheiro, edição definitiva, é uma compilação de 4 edições da Webtoon idealizada e desenhada por Maria Luísa Gurgel, que tem como coautor Wilson Rafael de Azevedo, ou Sr. Wilson. Ela foi publicada em fevereiro de 2026 pela Warp Zone. Esse quadrinho veio para expandir até que bastante a história por trás do personagem do Major Wilson, presente em muitos dos vídeos da Colônia Contra-Ataca. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, vocês podem me chamar de HK, sejam muito bem-vindos ao Koala Vazio. Essa obra mostra uma versão alternativa do Sr. Wilson que a gente acompanha no FFG, que aqui é denominada de Sailor Wilson, quem no futuro se tornaria o Major Wilson. Enfim, o Sailor Wilson passa por uns eventos meio traumáticos na sua vida e decide mudar completamente de vida, indo morar numa cidade completamente diferente do que ele estava acostumado e tendo que enfrentar seus demônios internos que são representados como o Kuro Wilson, uma versão mais nova de si mesmo, que só existe dentro da própria cabeça dele. Para ajudar ele com isso, ele tem a Sarah, uma nova personagem que foi apresentada só para os quadrinhos e não existe no universo que a gente conhece dos FFG, né, no canal da Colônia Contra-Ataca. Como eu já disse, essa história já existia em formato de Webtoon. Há um tempo atrás ela também foi adaptada para alguns quadrinhos que pareciam uns gibis, mas eles foram bem exclusivos, assim, tiveram poucas edições. Foram lançados só uma vez, né, e hoje em dia acho que são meio que itens de colecionador. Mas essa aqui é mesmo a primeira vez que eu tô lendo a história. E olha, eu já te digo que eu gostei bastante. Ela segue uma linha narrativa bem interessante, sendo linear na sua maior parte, contando a história de uma forma cronológica, né, mas ainda assim possuindo alguns momentos de flashback e outros momentos que se passam dentro da mente do Sailor Wilson, fazendo a gente entender um pouco melhor tudo que ele tá passando e o sofrimento que ele tá guardando dentro de si. Desse jeito, a HQ chega a abordar temas bem complicados, como inseguranças pessoais, depressão, chegando a pontos de abordar, no meu entendimento, até a automutilação. E ela faz isso de formas que eu, sinceramente, nunca tinha visto antes. Eu achei bem interessante. Entre os capítulos dessa história, existem algumas páginas que dão um pouco de contexto sobre os personagens que estão nela inseridos. E eu achei isso muito legal. Além de ter umas artes bonitinhas, né, desses personagens, a gente também descobre um pouco mais sobre eles, relembrando coisas que foram contadas na HQ anteriormente, mas que você pode ter esquecido, e descobrindo informações novas que mudam um pouco o jeito que você olha pra esse personagem. Falando um pouco mais sobre eles em si, né, sobre os personagens, eu gostei bastante de todos eles, gostei muito dessa personagem nova que foi apresentada, né, a Sarah, e também gostei do jeito que o Sailor Wilson e o Kuro Wilson foram abordados. Eu só acho que talvez, mesmo não sendo necessariamente o foco da história, a Sarah podia ter tido uma backstory um pouquinho maior, um pouquinho melhor trabalhada, e essa figura misteriosa podia ter aparecido algumas vezes mais durante a história pra fazer o que ele tem que fazer ali, que eu não vou contar aqui, você vai ter que ler, pra que a gente possa entender o que ele tá fazendo ali durante a história, e não só com o texto que tem no final dizendo que, ele faz isso, isso e aquilo. Mas de qualquer jeito, deu pra entender bem, se esse foi o jeito que eles conseguiram chegar pra contar essa história, ok, eu entendo. Eu achei o ritmo da obra muito bom, principalmente com os diálogos. Aqui cada personagem ganha uma cor nos seus balões de diálogo, conforme o contexto que tá acontecendo ali. E isso nos deixa entender o que cada personagem tá falando e quem que tá falando o quê, mesmo que os personagens não estejam em tela e que não tenham flechinhas, né, as pontinhas do balão de diálogo apontando para cada um deles. No geral, a HQ é bem dinâmica, mas ainda assim oferece momentos para você parar, respirar, pensar no que você acabou de ler e de quebra apreciar uma arte bonitinha que tá ali. Inclusive, isso é um ponto interessante, mas não tão interessante quanto o like que você vai deixar nesse vídeo e a inscrição que você vai dar aqui no canal para não perder nada que a gente posta por aqui. Tamo junto. Enfim, eu simplesmente amei o estilo de arte dessa HQ. Os desenhos da Mai são muito bonitos, de verdade. Ela consegue fazer esses desenhos super cartunescos e bonitinhos terem uma bagagem emocional que você não espera de jeito nenhum. Conseguindo trazer sim momentos muito alegres, reconfortantes e aconchegantes, mas também conseguindo trazer momentos tristes, frios e melancólicos, de certa forma até um pouco agonizantes, dependendo do contexto que você tá lendo. Além dela fazer isso com o próprio traço e com os desenhos, ela também traz isso nas cores da HQ. Cada página é muito bem colorida, de um jeito que você consegue entender exatamente o que tá se passando ali e o que o Sailor Wilson tá sentindo naquele momento. Por toda a HQ também existem essas splash arts, né, como essa daqui, que te fazem parar pra ficar encarando e percebendo a beleza dessa arte e ajudam a reforçar ainda mais essa emoção que a história quer te passar. Falando sobre os aspectos físicos, essa HQ tem uma qualidade que é difícil de se encontrar hoje em dia,
Não que as outras HQs sejam ruins, mas essa aqui é excepcionalmente boa. Eu não sei um jeito de mostrar isso, mas as páginas desse quadrinho são extremamente grossas. Tem quadrinho que a capa é mais fina do que as páginas internas desse aqui. E eu acho que as páginas serem mais grossas ajuda também para deixar o quadrinho ter essas cores mais vibrantes, e que são muito bonitas nesse contexto. Além das páginas mais grossas que eu não estava acostumado, o quadrinho também traz esse formato que eu não estava acostumado, que é um formato de mangá. É um pouquinho menor do que um quadrinho comum, o que deixa ele mais grosso também. E eu confesso que inicialmente eu não gostei muito dos aspectos físicos desse quadrinho, não por falta de qualidade, bem pelo contrário, a qualidade é muito alta, você consegue ver isso. Mas ao mesmo tempo, pela qualidade ser alta, as páginas serem grossas e ele ter esse formato menor, as páginas não abrem muito bem. Tipo, isso aqui é o máximo que eu consigo abrir o quadrinho. Então, às vezes fica um pouco ruim de ler as coisas que estão principalmente mais aqui, né, pro centro da lombada dele. Isso me incomodou mais no começo, só que quando foi chegando pro fim, eu já não me importava mais com isso. E eu consegui aproveitar o quadrinho do mesmo jeito, então... sei lá, tire suas próprias conclusões. Bom, no geral, eu gostei muito de Vida Longa Marinheiro, mesmo sendo uma HQ focada no público do Colônia Contra-Ataca, e quem já assiste o Sr. Wilson já conhece as histórias dele, o FFG e o Major Wilson. Eu ainda acho que essa HQ se paga muito bem sozinha, como uma standalone. Você consegue ler ela sem conhecer absolutamente nada do Colônia Contra-Ataca e ainda aproveitar ela muito bem. É uma história realmente muito boa, não só como uma extensão de lore dos FFG, mas como uma história em si. Como eu ajudei no financiamento coletivo, também vieram alguns brindes que eu achei muito bonitinhos, eles estão todos nesse quadro aqui, então teve esse mini pôster do Kuro Wilson e do Sailor Wilson, esse marca-páginas, um card mostrando, né, frente e verso todos os personagens que estão no quadrinho, essa cartela de adesivos muito bonitinhos, que eu com certeza vou calar em algum lugar ainda, e essa carta aqui, né, com a foto da Sarah e do Kuro Wilson. Se você se interessou pelo que eu falei desse quadrinho, pela história ou por alguma coisa do tipo, eu recomendo que você passe no site do Warp Zone pra dar uma olhada e talvez comprar o seu exemplar, mas eu entendo que pode ser um pouco caro, então se você não quiser comprar ele, saiba que todas as webtoons ainda estão disponíveis totalmente de graça pra você ler. Mas, um detalhe, nessa edição definitiva tem um capítulo, né, o que seria uma webtoon extra, como um epílogo depois de toda a história que aconteceu no quadrinho. Enfim, se você puder e quiser, por favor, compre o seu exemplar do Vida Longa Marinheiro edição definitiva, porque além de aproveitar uma história muito boa e contagiante, você ainda consegue ajudar a indústria de quadrinhos nacionais que não para de crescer. Enfim, você já tem essa HQ, tá pensando em comprar ela? Me conta embaixo nos comentários. Aproveita também para deixar o seu like se você ainda não deixou e se inscrever no canal para não perder nada que a gente passa por aqui. Bom, muito obrigado por ter assistido até o fim, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o HK e te vejo daqui a pouquinho. Até mais!